Enem 2025, propagação do calor. Vamos lá. Salve galera, tudo bem? Professor Rafael Juca. Vamos resolver essa questãozinha do Enem 2025 que você não pode errar. Essa questão todo ano cai. Acho que tem uns 3 anos que essa mesma questão aqui vem caindo. Então atenção, vamos lá. Tem 2 textos, né? Mas eu vou pular logo para a pergunta. Olha só. Nesse contexto, o processo, atenção, o processo de transferência de calor para as mariposas que independe da presença de fluidos. Reflexão não é propagação do calor. Refração não é propagação do calor. Irradiação é propagação do calor e independe da presença de fluidos. Gabarito letra C. Fácil, né? Dispersão não é propagação do calor. Convecção é propagação do calor, porém não é o caso e eu vou te mostrar por quê. Repara, eu resolvi a questão sem ler o texto, beleza? Então, atenção a isso. Mas vamos entender um pouco mais sobre os processos de transferência do calor. Então aqui eu trago para você, vamos à tela, eu trago para você os 3 processos de condução, de propagação do calor. O primeiro processo é o processo de condução. O que ele tem de interessante? Aqui, ó, o calor ele vai se propagar através de um meio material, beleza? Essa seta aqui, inclusive, é para o outro lado. Alô você, aqui, ó, beleza? Então, olha só, o calor ele vai se propagar do lado mais quente para o lado mais frio, porque as moléculas que estão aqui próximas aqui, ó, à fonte térmica, elas recebem essa energia térmica, começam a aumentar a sua vibração. Essa vibração aqui, ela vai passando para as moléculas do lado, que começam a vibrar também, e esse processo vai se propagando para o lado, beleza? Então, você tem aí o processo de propagação do calor por condução que necessita de um meio material, tudo bem? Beleza? Convecção, galera, a convecção é um processo de propagação do calor que faz o quê? Os fluidos, eles vão ter diferença de densidade. Então, vamos lá. Quando o fluido, ou seja, quando o líquido ou o gás, ele é aquecido, as moléculas, como a gente comentou a princípio, elas ficam mais velozes. Se elas ficam mais velozes, elas ficam mais espaçadas. E a gente sabe que densidade é massa sobre volume, beleza? Se eu diminuo a densidade, se eu diminuo, melhor dizendo, a massa que ocupa um determinado volume, eu estou diminuindo a densidade. E aí o que acontece? O ar quente ou líquido quente, ele vai subir, então o quente sobe, e o frio, as moléculas estão menos agitadas, ou seja, elas estão mais lentas. Se elas estão mais lentas, elas ficam mais agrupadas. Se elas ficam mais agrupadas, elas ocupam existe uma massa maior ocupando um determinado volume. Ora, se existe uma massa maior, olha aqui, ó, ocupando o mesmo volume, a gente tem um aumento de densidade, uma grande densidade. E por isso o ar frio, ele desce. Por esse motivo que os ares condicionados necessitam estar na parte superior de um determinado local, de um determinado da parede, melhor dizendo. Beleza? Por último, porém não menos importante, vamos falar aqui do processo de radiação ou irradiação, beleza? Que ocorre quando a luz transporta essa energia. Ora, se você já foi à praia, você fica lá deitado lá, ó, aí o que acontece? Você está recebendo ali, ó, aquela luz, e aquela luz ela te queima, beleza? Uma vez que ela produz ali aquela queimadura, existe a emissão de calor por meio das ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho, e por esse motivo o gabarito está na letra C de chute, tranquilo?
Então é isso, galera. Valeu, valeu. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.